encerramento ontem em Guiaroba, com a presença de prefeitos, vice-governadora Eliane Aquino, mas Gilberto Amado dizia que a sabedoria é a arte de subir ao mais alto de si. E essa semana eu estive com o mestre da cultura popular, José Paulo, e ele me contava uma história de seu Arão, que tinha ali, próximo à antiga ponte de madeira do Bonfim, e ali nas proximidades do que chamam de Beco do Arão, tinha o Poço do Arão, onde ele tomava seus banhos, e que possuía uma bodega lá no bairro Bonfim. E disse que um amigo dele era tirado a chistoso, cheio de piadas e tudo mais. E um belo dia chegou lá na bodega dele e disse: Seu Arão, eu quero 1 metro de cachaça de pinga. Aí seu Arão também era vivo, esperto, arrumou o que ele supunha ser no balcão 1 metro. E o amigo dele era ainda mais chistoso do que ele, disse: embrulhe para levar. Parece que nesse país a gente está vivendo a dissabedoria, que é a arte de descer o mais alto de si, em todos os sentidos. Ao contrário do que disse o nosso conterrâneo Gilberto Amado. Essa semana nós assistimos aqui uma família tentando localizar no município de Sergipe, em Aracaju, mais especificamente, túmulo da família, para enterrar um ilustre filho de Estância, que faleceu há pouco tempo em Portugal, no Porto, o maestro Carlos Mozart Gomes de Souza, que veio para o país embalsamado, mas a família não conseguiu localizá-lo e, infelizmente, até ontem não havia sepultamento desse maestro Carlos Mozart Gomes de Souza, que morava na Europa há mais de 30 anos e que tinha desejado ser enterrado em Sergipe, próximo à sua terra, que é Estância. Ele que foi músico na Bahia, na Paraíba, que trabalhou com o maestro Júlio Medalha na Rede Globo do Rio de Janeiro, na TV Educativa e depois foi para a TV Monte Carlos. Essa semana também, com relação à memória e distância, nós vimos a Justiça, não de Sergipe, mas da Bahia, proibir a publicação de um livro de João Pessoa Magalhães, falando sobre os dedos duros durante a ditadura militar nos estados de Sergipe, Bahia e Alagoas. João é estanciano, e o Magalhães dele não é do Magalhães lá do Tonhão Malvadeza da Bahia, mas dos Magalhães daqui. E João, há muito tempo, como sociólogo e antropólogo, está estudando não só o golpe ao presidente João Goulart, que foi deposto e saiu do país para o Uruguai, mas também do governador Seixas Dória, né, que ocupava o Palácio Olímpico Campos, onde foi detido, mas também dos municípios, falando de Sergipe, que perderam seus prefeitos que foram presos pelo Exército, como de Estância, Manuel Pascoal Nabuco Dávila, o de Propiá, Geraldo Maia, e o de Capela, José Figueiredo. Na verdade, João disse que a obra é uma obra autobiográfica, porque ele percorreu também os porões da ditadura como militar que foi perseguido dentro da Marinha do Brasil. É lamentável
que esse país ainda se tome dessas coisas, sobretudo a Justiça da Bahia, que, passadas tantas décadas, prefere não deixar se expor os dedos duros da ditadura militar em cidades como Salvador, Feira de Santana, Estância, Itabuna, Capela, Propiá, Aracaju. É deveras lamentável, só comprando cachaça de metro e pedindo para embrulhar, para a gente continuar andando, seu Zé Paulo. Mas essa semana, ao chegar ao Brasil para iniciar os movimentos para a eleição de 2022, o ex-juiz Sérgio Moro foi recepcionado de uma forma não muito delicada por seus amigos, por dois editoriais ácidos do jornal O Estadão, que tanto lhe elogiou. Um jornal de visão extremista, que foi, como eu disse, desbragadamente entusiasta e defensor do lavajatismo. E nós vimos lá, essa semana, um dos editoriais com o título assim: A Perigosa Permanência do Lavajatismo. É o cinismo de cachorro castrado perseguindo cadelas no cio desse país. Porque o jornal defende o sepultamento definitivo, não só da Lava Jato, que diz que é um cadáver putefrato que só sobrevive por oportunismo no imaginário dos fanáticos antipetistas, que diz o jornal. E está lá, diz assim: o fim do Lava Jato não é nenhum problema. Era passada a hora dessa famosa operação acabar. E o Estadão reconhece, alertando que a Lava Jato chegou ao fim, mas continua existindo o que se pode chamar de espírito lavagista e segue viva uma específica mentalidade que vai muito além do que o jornal chama de princípio republicano, se bem que princípio republicano nesse país é uma coisa absolutamente desmoralizada. E para o jornaleco, ou jornalzão, essa visão pretende justificar uma conclusão inteiramente antirrepublicana. É espantoso como a imprensa brasileira se comporta, tentando fazer o que a Rede Globo fez com o Fernando Collor. Bota no poder e depois, quando é contrariado, vai tentar tirar. E para tirar, perde a memória. E passa a pedir, meu caro Zé Paulo, na bodega dos Arões desse país, cachaça de metro enrolada em papel, nesse caso, de impressão. É evidente que a retórica agora se dirige ao senhor Sérgio Moro, porque tanto o Estadão, como a Rede Globo, como a CNN e outros canais tentam e procuram, com preferência ainda pelo tucanismo, que chamam de terceira via. Terceira via. E como não acham, e acham que o senhor Moro é um delinquente que usava toga, talvez procure outra aberração humana que não mais se alcunhe de Jair, nem de Moro Mora. Mas essa semana o próprio Zeno Nestante aqui disse que a torre de pizza, que não se compra na pizzaria de Washington, nem em coisa parecida. Mas eu estava conversando com um jornalista, filho de estanciano, Pedro Primo Barreto, que estava em Portugal essa semana e disse: rapaz, eu nunca fui tão esculhambado em minha vida.
Porque os episódios que marcaram a passagem do presidente Bolsonaro pela Itália para participar da reunião do G20, na Conferência Mundial sobre Mudanças Climáticas, não foi apenas motivo de vergonha, não. Foi um desastre. Um retrocesso na posição e imagem de respeito que o Brasil conquistou a duras penas nos últimos anos. Também em Portugal. Porque além de ser jornalista, ele é dentista e também foi perseguido lá. E graças à negociação da diplomacia brasileira no governo Lula, ele conseguiu voltar a ser preferencialmente dentista do que jornalista. E ele disse, rapaz, são vexatórios os vídeos divulgados amplamente na Europa pela mídia internacional. Imagens que retratam um presidente completamente isolado, desrespeitado, sem postura, sem qualquer propósito positivo, mas que também mostram um presidente autoritário, violento, mentiroso. Imagem de um ser que não reflete o que é o Brasil, o que são os brasileiros e o que são as brasileiras, mas sobrou pra gente. E a gente, se a gente for citar os episódios, a gente citou aqui um. Episódios que vão de um chefe de Estado que sequer consegue falar com seus pares, com os líderes das nações, ou de um homem que mente descaradamente quando acusou, por exemplo, prefeitos e governadores de ter adotado medidas anticientíficas durante a pandemia de Covid. Isso numa entrevista que ele deu na Europa. Imagem de um homem que segue desrespeitando e agredindo mulheres e homens que não pactuam com as atitudes grotescas, nem se presta ao papel de bajuladores. Agora a gente está vendo uma moça que é Miss dizer que foi excluída do Miss Brasil porque é antibolsonarista. Essa moça que infelizmente ontem faleceu nesse acidente gravíssimo, estava sendo perseguida porque se manifestou claramente antibolsonarista. Está aí várias notícias repetidas no site 247, Metrópolis, sobre a perseguição que se fazia a essa moça. Infelizmente, o público brasileiro a colocou num lugar de sucesso. Não é o caso da Miss. E para a gente melhor ilustrar o que foi a passagem de Bolsonaro pela Itália, Jamil Chad, que é jornalista do UOL, que é uma das vítimas de agressão dos seguranças do presidente durante a caminhada nas ruas de Roma, cita o seguinte: olha, o analfabetismo diplomático do governo ficou evidente em Roma e eternizou um homem sem aliados, sem amigos, que menosprezou outros líderes, que ofendeu parceiros comerciais e que jogou o Brasil na sarjeta da diplomacia. Para piorar ainda mais a situação, Bolsonaro preferiu passear pela Itália e aí a Conferência do Clima. Nós vimos isso. E a postura do presidente de desdém em relação ao maior e mais importante evento internacional sobre o meio ambiente coloca o nosso país numa situação extremamente difícil. Só rindo ou chorando, rindo como Zé no Rio aqui, ou chorando como choram muitas pessoas na Europa com vergonha desse país. Porque o Brasil deixou de ter protagonismo, que sempre teve em importantes negociações, como a regulamentação do Fundo Verde, do REED, do mercado de carbono, entre tantas outras coisas. E Bolsonaro faz com que o Brasil perca grande chance de protagonizar e ser beneficiado com políticas internacionais de contenção, de aquecimento global, e isso perde muito dinheiro. Diga-se de passagem. Agora, o presidente Bolsonaro não apenas envergonha a nação de mais de 210 milhões de pessoas, homens e mulheres, mas rouba, sobretudo, a capacidade desse país de se desenvolver, de gerar conhecimento, de gerar renda e qualidade de vida para as pessoas. E nossa tristeza não é só por conta dos vexames que ele protagonizou, pela violência que promoveu contra os jornalistas ou contra os que protestaram contra ele. A tristeza maior é por uma postura e por ações que deverão agravar ainda mais a situação já combalida do Brasil. E agora resulta no empobrecimento da maioria das pessoas. Por isso, meu caro Zé Paulo, só pedindo cachaça de metro e mandando enrolar para levar para casa.
Bom dia.